Sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Educação. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Rogério Rodrigues Mendes, atuante na inclusão e também professor aqui em Alfenas. Bom, para iniciar o nosso podcast, vou fazer minha audiodescrição falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Wender, estou aqui como apresentador, estou hoje de blusa verde, possuo tom de pele branca, cabelos castanhos claros, uso óculos, estou de calça preta e possuo barba também. Agora eu vou passar para que o Rogério possa fazer sua audiodescrição. Eu sou o Rogério, tenho pele branca, cabelos pretos lisos, barba, estou usando uma camisa azul. Bom, o tema do nosso podcast de hoje é sobre a importância na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos sobre a questão na perspectiva de Vygotsky, da questão da perspectiva histórico-cultural. Para isso, Rogério, eu gostaria de saber de você a respeito de como você observa e vê a questão da linguagem e da subjetividade no desenvolvimento biopsicossocial dentro da educação, na escola e nas suas vivências. Certo. A linguagem ela é muito importante para a criança por conta que é ela que conecta a criança ao mundo. E quando vai se fazer uma avaliação neuropsiquiátrica, neuropsicológica da criança, uma das primeiras coisas a ser avaliada é a questão da linguagem. Tanto que se consulta nas escolas, com os professores, para ver em que nível que a criança se encontra. Por quê? Porque a linguagem ela é mais que a comunicação, é o que conecta a criança ao mundo das ideias, ao mundo do faz de conta, da fantasia. E isso vai desenvolvendo características que são importantes para os seres humanos, que é a memória, a concentração, a racionalização. Vygotsky dizia isso, mas não só ele, como a gente viu no curso, o Dines também, ele vai falar que o meio social ele influencia o desenvolvimento e o locus, desenvolvendo a psique humana e as funções psicológicas. Então, sim, não dá para avaliar, não dá para trabalhar com a questão da inclusão sem os estímulos à linguagem. Certo. Então a gente consegue ver que a linguagem ela não é meramente a questão de a criança poder somente trabalhar com essa questão do saber meramente linguístico, mas ela ajuda no desenvolvimento e na associação também da criança, da sua integração na sociedade. Certo. Muito obrigado, Rogério. Bom, partindo agora para o nosso próximo bloco, nossa próxima pergunta, nós queremos agora entender um pouco mais, Rogério, a respeito da mediação pedagógica, da questão da linguagem e nos processos psicológicos superiores, os PPS. Como que você observa, falando sobre isso, o processo pedagógico como um promotor do desenvolvimento a partir da aprendizagem? Como que a linguagem, enquanto um elemento mediador, ela pode auxiliar e possibilitar esses processos psicológicos superiores? Como, por exemplo, a atenção, a memória, o pensamento. Como você bem listou, os processos, as funções típicas superiores são a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento. E o professor ele é o mediador dessas funções para o aluno, o paciente, a criança, uma pessoa que deseja se desenvolver. Então, a linguagem ela é o símbolo lógico que vai ser utilizado para desenvolver essas funções superiores. O Vygotsky ele fala que a gente tem uma zona de desenvolvimento proximal. Ele fala que a gente tem o que a gente sabe e onde a gente pode alcançar, que é essa zona onde eu posso avançar com o meu paciente, com a criança, ou com quem estou trabalhando, que é o potencial que ele pode alcançar nessas funções superiores, ou seja, na memória, na racionalidade. Então, utilizando a linguagem por meio de jogos, desafios, estímulos psicológicos, que se utiliza muito no tratamento com pessoas autistas ou com qualquer tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, a linguagem é um poder central, fundamental para desenvolver essas funções na criança. Então a linguagem ali a gente pode ter ela como um pontapé inicial para que desenvolva todas essas outras áreas que você listou. Sim, porque a linguagem ela é ponte para a comunicação e para principalmente a interação e a troca cultural entre a sociedade e o indivíduo. Certo. E aí, caminhando nessa questão da linguagem, agora nós queremos saber a linguagem com os seus conceitos científicos, como a Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, e como que você observa, partindo também dessa perspectiva que nós discutimos durante o nosso curso, o nosso módulo, e agora aqui também a gente está discutindo sobre esse assunto,
Como que isso nos encoraja, nos ajuda a identificar essas questões, né? Principalmente as EDP, e quais são as práticas pedagógicas que podem nos auxiliar para que a gente trabalhe melhor isso com os professores e nós também, né, enquanto atuantes da educação. Sim. A zona do desenvolvimento proximal, ela ocorre tanto em casa, na família e também na escola. Uhum. A gente vai separar, né, as funções da casa e as funções da escola. O que a criança ou a pessoa aprende em casa, ela também se desenvolve com a interação com a família, como comer, quando vestir, escovar os dentes, a rotina, tudo. Isso a gente aprende em casa, então a criança se desenvolve. E na escola, o papel do professor é desenvolver essas funções em um outro âmbito, no âmbito mais acadêmico, no âmbito mais, digamos, pedagógico, para que a criança possa também ter um desenvolvimento mais adequado para a convivência em sociedade. Então, essa zona de desenvolvimento profissional é o que a gente chama de o que você consegue fazer sozinho e o que você consegue fazer com ajuda. Qual que é o objetivo a ser alcançado nessa zona? É você, com o tempo, parar de precisar de ajuda. Então, o professor ele intervém nessa zona, faz o estímulo com as crianças, com o paciente, até ele conseguir fazer aquilo que foi o objetivo principal sozinho. Quando ele conseguir, ele aprendeu, né, ele desenvolveu essa zona de desenvolvimento proximal, tendo total autonomia sobre o que era o objetivo do aprendizado. Então, isso o Vygotsky ele fala muito, né? E também o Dines, que vai falar sobre o potencial da mediação pedagógica do professor, porque esse desenvolvimento ele é mais acelerado, mais exitoso com a atuação do professor especializado nesse desenvolvimento proximal com a criança. Então, vocês vão ali, né, trabalhando também, mas diferenciando as questões, né, do cotidiano, da vivência, Sim. Mas também trazendo, como você disse, um profissional neurocientífico para que auxilie essa criança no seu desenvolvimento. No caso do professor de apoio, por exemplo, ele tem várias estratégias para desenvolver essa zona de desenvolvimento proximal. Por exemplo, com crianças não verbais, ele pode utilizar muitas imagens sobre a rotina da escola. Agora é hora de estudar, então mostra a foto dele, a foto do professor. Depois agora é a hora do recreio, mostra a foto, né, da criança, a hora de comer. Então ele pode utilizar da linguagem não somente verbal, porque a linguagem é de várias formas, vários tipos de linguagem. E através de uma a gente pode desenvolver até chegar num próximo objetivo, que seja a linguagem formal, escrita, oralizada, que a gente conhece. Né? Então essa questão é muito importante em relação à aprendizagem e no desenvolvimento. E já puxando um gancho, então, né, para a nossa próxima questão aqui, já trabalhando essa questão da linguagem, né, e dos conceitos científicos e também da zona de desenvolvimento proximal, eu quero ver com você, né, o que você já falou sobre isso, mas que também a gente pode, né, para fazer aqui um gancho e também encerrando, como que você, na sua prática, na sua vivência dentro da escola, você observou isso e de que forma isso te auxiliou? Você acredita nessas questões da linguagem em si, ou nos seus atendimentos, né, na sua prática? Se você tiver algum exemplo para listar para a gente, ou o que você observa sobre isso? O que eu observo nas escolas é que há, entre os professores de apoio, as professoras, uma tentativa de sempre desenvolver a linguagem. Porque é por meio dela que a criança vai se comunicar, vai se interagir, mostrar suas vontades, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela deseja, o que ela não deseja, em relação a si mesma, é a forma dela se expressar. Então, quando às vezes a criança não consegue desenvolver a linguagem verbal ou a escrita numa determinada idade, existem outras formas dela se manifestar no mundo, através de imagens, de cores, desenhos, pinturas, jogos. Então, esses estímulos que os professores de apoio muitas vezes recorrem, que são estímulos científicos também, de Denver e outros pesquisadores que vêm desenvolvendo novos tipos de interação para fomentar a linguagem, são muito importantes. Então, a minha experiência é mais na educação infantil, nas escolas municipais que eu participei na inclusão. Então, o desenvolvimento da linguagem ele é muito estimulado para os professores, com as crianças e também nos atendimentos do Centro Municipal do Autismo, que eu também já presenciei.
Então, essa linguagem ela tem que ser bastante estimulada, ela tem que ser bastante desenvolvida para que a criança possa ter uma autonomia na sociedade. E a gente tem que ver também que são aprendizagens distintas, né? Que às vezes nem sempre a forma de trabalhar com determinado público, né? Com determinada criança vai ser a mesma de trabalhar com outro. Por isso, como você disse, tem várias formas de linguagem, não é uma única. Sim, a criança é um indivíduo único que também tem demandas únicas. Então, cada professor analisa o seu caso, a sua criança, o seu aluno e verifica com ele, vai treinando com o tempo, trocando a metodologia para ver qual se adequa mais ao seu desenvolvimento. Certo. Porque o objetivo, né, da inclusão é realmente inserir aquela pessoa no meio social e não a deixar parte do que está acontecendo na vida em sociedade. Sim. Então, Rogério, agora, né, caminhando para o nosso encerramento aqui, né, agradeço a sua presença, né, e para a gente concluir. Então, a gente viu hoje, né, a respeito da importância da questão da linguagem, como uma construtora, né, biopsicossocial, da subjetividade, como o Rogério bem colocou, cada criança é única, né, cada indivíduo é único, tem uma forma de aprendizagem diferente, né, mas que é importante nós, né, termos nosso papel dentro da educação, de sermos, né, mediadores, trabalharmos com a inclusão de forma efetiva. E para isso também, né, fica evidente que como esses conceitos eles são vitais, né, para uma educação de fato inclusiva e transformadora, né? Eu queria deixar para você agora um momento, se você tiver, né, algo para falar, algo para concluir, né? Então tá aberto para você poder fazer o seu encerramento também, Rogério. Certo, eu agradeço a presença, agradeço o convite e cada vez mais vamos avançar na luta pela inclusão e inclusão sempre com pesquisa e ciência e seriedade, né? Que é o que a gente está fazendo aqui para a gente obter cada vez melhores resultados na nossa educação. Muito obrigada. Obrigada a todos, né, que estão acompanhando o nosso podcast. E um tchau, tchau.